Irmãos e irmãs, nós estamos começando mais um programa Questão de Fé, aqui pela nossa TV Nazaré. Hoje, diretamente aqui da capela da Fundação Nazaré de Comunicação, e dessa forma também poder dizer do nosso muito obrigado, por irradiar sempre daqui tantas orações e, sobretudo, o desejo sincero de que a Palavra de Deus possa chegar até cada um de vocês. Nós iremos falar sobre a Sagrada Escritura. Nós iremos fazer uma série de programas neste mês de setembro falando sobre a Palavra de Deus. Iremos começar hoje falando da interpretação da Bíblia na igreja. Vocês sabem que a interpretação da Bíblia, ela requer sempre um método, ela requer um cuidado também, ela requer uma contextualização para que nós possamos entendê-la naquilo que de fato ela é. E muitas vezes ela pode ser interpretada de uma forma correta, mas ao mesmo tempo ela pode ser interpretada de uma tal forma que, quem sabe, muitos de vocês em casa, até mesmo com grupos diferentes, por exemplo, de cristãos, entre católicos, até mesmo, quem sabe, aqueles de denominação evangélica, já interpretaram de formas diferentes o mesmo texto da Sagrada Escritura. Um dos clássicos, por exemplo, é o livro do Êxodo, o livro dos Números, quando se refere às imagens e, portanto, como entender aquilo que era a proibição da adoração das imagens e como entendê-la hoje a partir daquilo que de fato nós encontramos na Sagrada Escritura. Portanto, como interpretar a Bíblia na igreja, como interpretar a Bíblia também no nosso dia a dia. E aí nós iremos falar então, sendo fundamentados por um documento que foi escrito e, na verdade, publicado em 1993 pela Pontifícia Comissão Bíblica, que é um organismo que pertence à Congregação para a Doutrina da Fé. E essa Pontifícia Comissão Bíblica é a reunião de especialistas, de exegetas, de estudiosos que constantemente estão refletindo, estudando a Palavra de Deus e oferecendo também subsídios para que a Palavra de Deus ela possa ser estudada, conhecida a partir daquilo que é a metodologia adequada ou como usar as metodologias que podem nos ajudar a entender a Sagrada Escritura. É um documento de 1994 e, portanto, nada melhor do que, de fato, nós podermos entender como a Bíblia pode ser interpretada e como ela é interpretada hoje na vida da igreja. Então, no documento nós temos a introdução que foi feita, inclusive, pelo Papa Emérito, que na época era cardeal, o cardeal Ratzinger, e, portanto, ele fez uma introdução muito interessante naquilo que diz respeito ao contexto no qual, então, se vive hoje a Sagrada Escritura. E dessa forma, então, nós vamos ver aqui como nós podemos entender a partir do que o Papa, do que o cardeal Ratzinger, na época, quando ele era prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, ele fala. Então, ele diz dessa forma, o estudo da Bíblia é como a alma da teologia. Assim diz o Vaticano II, referindo-se a uma palavra do Papa Leão XIII, na Dei Verbum 24. Este estudo jamais chega ao fim. Cada época deverá, de um modo novo e próprio, procurar compreender os livros sagrados. Então, aqui já na introdução, ele nos fala de que a Bíblia ela é a alma da teologia. Se nós formos pensar bem, tudo aquilo que nós desenvolvemos ao longo da teologia, tudo aquilo que nós desenvolvemos no magistério da igreja, está todo fundamentado na Palavra de Deus. E então significa dizer que não tem fim. Nós vamos entendendo, estudando a Palavra de Deus naquilo que de fato a Palavra de Deus ela sempre é. Só que o aparecimento do método histórico crítico inaugurou uma nova época na história da interpretação bíblica, ou seja, o método histórico crítico, o próprio documento irá falar aqui para nós, é um método que foi desenvolvido na Alemanha, ou seja, de estudo da Sagrada Escritura e que tem algumas bases metodológicas que podem nos ajudar a interpretar a Palavra de Deus, mas
ela também tem as suas limitações, e isso ali, né, no início da década de 90, acabou provocando, né, algumas limitações de estudo, a tal ponto de que a Congregação para a Doutrina da Fé, por meio da Pontifícia Comissão Bíblica, precisou dar um parecer em relação, então, a como entender a presença ou a utilização do método histórico-crítico para a interpretação da Bíblia, né? E por isso, então, é que ele fala aqui, né? Como tudo que é humano contém também este método, ao lado de suas possibilidades positivas, certos perigos, né? A busca do sentido original pode levar a se reter completamente a palavra no passado e não permitir que seja percebida em sua atualidade. Quando você utiliza, né, na época, até hoje o método histórico-crítico ele é utilizado, né, e o documento ele nos dará algumas luzes para nós podermos entender, por exemplo, você que é estudioso da Bíblia, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês, quem sabe já não se depararam, por exemplo, com a Bíblia e se perguntar por quê, qual é a diferença entre a Bíblia católica, né, a Bíblia protestante, por que na Bíblia de uma versão é diferente de uma outra versão, porque as palavras mudam, porque que quando eu estou com uma Bíblia e o outro está com uma outra, não é quase o mesmo texto. Então vocês imaginem que todas essas perguntas elas são provocadas a partir do momento que você lê a palavra de Deus. Então, o método histórico-crítico foi um método que surgiu de estudo da Sagrada Escritura, mas as limitações são justamente essas, né? Então, a primeira, a busca do sentido original pode levar a se reter completamente a palavra no passado e a não permitir que seja percebida em sua atualidade, tá? Você pode estudar a Bíblia, mas pode pensar assim, é um texto que ele é de mais de 2000 anos, então o que ele serve hoje para nós? Não serve para nada, né? Porque ele foi escrito dentro de um contexto e assim por diante. Então, a primeira limitação que podemos ter na interpretação da Bíblia é o próprio fato, né, de deixá-la no passado sem que ela possa interferir ou até mesmo ajudar e iluminar no presente. Depois, com isto, né, pode-se deixar somente a dimensão humana da palavra aparecer como real, enquanto o autor mesmo, Deus, encontra-se fora do alcance por se tratar de um método que foi elaborado precisamente para a compreensão das realidades humanas. Então, o segundo ponto, quando nos deparamos com a metodologia histórico-crítica de estudo da Bíblia, ou seja, é você dar atenção aos autores humanos e esquecer que os livros sagrados eles foram escritos com inspiração divina. Eu já me deparei com alguém conversando, inclusive, né, nos acompanhamentos pastorais, e que já me falou de uma forma muito clara: padre, eu não acredito na Bíblia, porque quem me garante que aquelas pessoas que escreveram tinham autoridade para escrever o que escreveram? Então, é palavra de Deus ou é palavra humana? Então, vejam a dúvida, né, que se pode ter e o cuidado, portanto, que nós devemos também ter em base àquilo que é a interpretação hoje da Sagrada Escritura. E o método histórico-crítico, né, uma metodologia que pode nos ajudar a poder compreender a palavra de Deus, porém, ela pode realmente ter, né, essa limitação. O emprego de um método profano na Bíblia deveria provocar debates. Tudo que ajuda um melhor conhecimento da verdade, uma disciplina das próprias representações, é útil e valioso para a teologia, né? Ou seja, a Pontifícia Comissão Bíblica, né, e o cardeal Ratzinger, nessa época, ele reconhece que as metodologias de estudo contribuem sim para o enriquecimento de uma reflexão, de um pensamento e do próprio entendimento em relação àquilo que é a teologia na sua totalidade.
Tanto que ele fala, tudo o que ajuda ao melhor conhecimento da verdade e uma disciplina das próprias representações é útil e valioso para a teologia. Neste sentido, deve este método encontrar acolhida no trabalho teológico. Então, ele está dizendo aqui que pode-se usar um método histórico-crítico para um trabalho teológico. Tudo que limita nosso horizonte, nos impede de olhar e escutar o que está para além do meramente humano, deve ser rompido. Ou seja, então, qual é a primeira preocupação que se deve ter quando você estuda a Sagrada Escritura? É você poder estudá-la, sim, com toda a metodologia histórica, ou seja, contextualizá-la dentro de um período histórico, no desenvolvimento daquilo que foram os livros, crítico pelo próprio fato de que você vai ali identificar elementos que podem ajudar outros, iluminar outros, ou até mesmo, quem sabe, contradizer outros, e dentro de um contexto, só que tudo isso não pode, como ele diz aqui, nos impedir de poder olhar além, de poder ver além daquilo que a própria Sagrada Escritura nos dá. Você, por exemplo, quando pega o texto da Sagrada Escritura, e ali você lê aquele texto, e você começa na metodologia da Lexio Divina, quem sabe, você começa a pensar o quanto que aquela palavra pode estar lhe ajudando ou pode lhe ajudar hoje numa decisão que você precise tomar, ou na interpretação daquilo que é o contexto da sua vida e no qual realmente você pode ter. Então, por isso, é importante realmente que a gente possa ter essa noção. Deste modo, o aparecimento do método histórico-crítico pôs igualmente em movimento uma disputa em torno do seu alcance e de sua correta forma. Disputa esta que, de modo algum, está encerrada. Então, a gente percebe aqui algumas situações nas quais nós podemos entender o quanto que isso pode nos ajudar a estudar a Sagrada Escritura, sempre tendo cuidado da limitação humana, a tal ponto de não enxergarmos, de não vermos aquilo que está além. Nessa disputa, o magistério da Igreja Católica várias vezes já tomou posição através de importantes documentos. Então, ele vai fazer aqui uma síntese daquilo que foram as respostas ou os pareceres da Igreja em relação a essa temática. Por exemplo, o Papa Leão XIII, em 1893, com a encíclica Providentissimus Deus, assinalou algumas indicações no mapa da exegese. Numa época em que surgia um liberalismo extremamente seguro de si e, consequentemente, dogmático, Leão XIII se exprimiu sobretudo de modo crítico, sem excluir, contudo, o que havia de positivo nas novas possibilidades. Então, Leão XIII, nesse período, começava já a poder pensar o liberalismo que estava surgindo, portanto, ali no mundo, e isso também na Igreja estava começando com a liberalidade, vamos dizer assim, daquilo que era a exegese, o estudo da Sagrada Escritura. 50 anos mais tarde, graças ao fecundo trabalho de grandes exegetas católicos, o Papa Pio XII, em sua encíclica Divino Afflante Spiritu, de 30 de setembro de 1943, pôde, sobretudo, encorajar de modo positivo o uso de métodos modernos para tornar fecunda a compreensão da Bíblia. Então, vocês verem aí a sucessão daquilo que, de fato, nós encontramos em relação ao que seja, portanto, para nós, as possibilidades e a própria abertura de estudo da Sagrada Escritura. A Constituição do Concílio Vaticano II sobre a Divina Revelação, Dei Verbum, de 18 de novembro de 1965, aproveita tudo isto. Este documento nos presenteou com uma síntese que permanece determinante, constituída pelas intuições perenes da teologia dos santos padres e pelos novos conhecimentos metodológicos modernos. Ou seja,
Temos então, né, esse documento da Dei Verbum do Concílio Vaticano II, que vai fazer realmente uma síntese daquilo que foi a caminhada da Igreja ao longo de tudo aquilo que ela expôs em relação à interpretação da Bíblia. Como interpretar a Bíblia, como manusear a Bíblia, como ler a Bíblia. Neste meio tempo, o espectro dos métodos de trabalho exegético se ampliou de um modo que não se poderia prever 30 anos atrás. Aparecem novos métodos e novas vias de acesso que vão do estruturalismo até a exegese materialista, a psicanalista, liberacionista. Então vocês imaginem aqui, né, que essa abertura de possibilidades para a interpretação da Sagrada Escritura e da Bíblia com toda a riqueza, sim, daquilo que nós podemos encontrar, mas sempre o cuidado, as reservas que se deve ter para não, vamos dizer assim, desfocar, poderíamos dizer, aquilo que é o sentido real que os livros da Sagrada Escritura querem nos dar como presença, inspiração divina naquelas palavras. Então, dessa forma, a gente percebe tudo. E, por outro lado, existem também novas tentativas em curso para recuperar novamente os métodos da exegese patrística e para abrir formas renovadas de uma interpretação espiritual da Escritura. Então, em base a essa, em meio a esta maré alta, vamos dizer assim, de interpretação, por exemplo, estrutural, materialista, psicanalista, liberacionista, mas a Igreja houve uma exegese própria, uma exegese específica que nós recebemos, que é justamente a exegese patrística. Ou seja, como os padres da Igreja puderam, portanto, interpretar a Sagrada Escritura e nos deram uma metodologia realmente fenomenal. E que a Igreja, portanto, nos convida a retornar a essa metodologia ou a exegese patrística, sobretudo do ponto de vista da interpretação espiritual da Escritura. Então, dessa forma, nós vamos ver que existem também novas tentativas em curso para recuperar os métodos da exegese patrística e para abrir formas renovadas de uma interpretação espiritual da Escritura. Deste modo, 100 anos depois da Providentíssimos Deus e 50 anos depois da Divina Aflante Espírito, a Pontifícia Comissão Bíblica considera seu dever buscar um posicionamento da exegese católica na presente situação. Então aqui, olha só a importância disso. Então, qual é oficialmente a interpretação da Bíblia na Igreja de uma forma realmente católica? A Pontifícia Comissão Bíblica, depois de ocorrida sua reformulação na linha do Vaticano II, não é órgão do magistério, mas uma comissão de peritos. Seus membros são igualmente responsáveis diante da ciência e diante da Igreja quando se posicionam como exegetas cristãos com relação aos problemas essenciais da Escritura, sabendo que nesta tarefa gozam da confiança do magistério. O Papa, o prefeito na época da Congregação para a Doutrina da Fé, cujo Pontifícia Comissão Bíblica faz parte, então ele sabia muito bem todo o trabalho. Ou seja, essa comissão, portanto, ela é formada de peritos que, ao mesmo tempo que são exegetas, são cristãos, mas, ao mesmo tempo, eles estão dentro daquilo que é a rigorosidade da metodologia científica e, portanto, isso faz com que não se possa dizer um grupo de, vamos dizer assim, alienados, um grupo de restritos que não sabem ver aquilo que está além da ciência e assim por diante. Não. Então ele está explicando que são peritos e até hoje essa comissão ela existe, ela se encontra e dessa forma essa comissão ajuda muito naquilo que diz respeito à assessoria que deve ser dada pela Igreja em relação à oficialidade da interpretação da Bíblia na Sagrada Escritura.
Portanto, nós estamos, meus irmãos e irmãs, falando sobre a interpretação da Bíblia na igreja, fazendo um percurso naquilo que diz respeito ao magistério da própria igreja, e nesse caso estamos comentando, tendo como base o documento da Pontifícia Comissão Bíblica de 1994, que fala justamente da interpretação da Bíblia na igreja em base àquilo que era o contexto da época, com o surgimento de metodologias de exegese, e nessas metodologias de exegese, uma daquelas que estava bem no auge e até hoje ainda é usada, é justamente o método histórico-crítico. Pode ser que seja uma reflexão teológica, mas ela também para você, porque nós também, quem sabe quantas vezes ao nos depararmos com uma página da Bíblia, nós nos perguntamos por quê que Jesus fala dessa forma, por que Jesus se comporta desse jeito, por que ele fala desse jeito, e já são perguntas que podem também ser científicas e são perguntas que são pontos de partida para uma reflexão. Nós iremos para um breve apoio cultural, daqui a pouco voltaremos com o nosso programa Questão de Fé. Meus irmãos, voltamos com o programa Questão de Fé, aqui pela nossa TV Nazaré. Nós estamos falando sobre a interpretação da Bíblia na igreja. Estamos tendo como fundamento um documento que foi publicado em 1994 pela Pontifícia Comissão Bíblica, e estamos comentando o prefácio do então cardeal Ratzinger, na época, que era o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, na qual faz parte a Pontifícia Comissão Bíblica. E falávamos então, ele está fazendo aqui uma síntese daquilo que era a necessidade da igreja poder se pronunciar por meio da Pontifícia Comissão Bíblica em relação às interpretações que se faziam com o surgimento de metodologias de exegese, e que muitas vezes, com a sua riqueza, certamente, de contribuição para aquilo que é o estudo, a compreensão, a reflexão em base à Sagrada Escritura, mas ao mesmo tempo as limitações que isso poderia ter a tal ponto de um distanciamento, poderíamos assim dizer, daquilo que é a presença divina na Sagrada Escritura. Não apenas um livro escrito há mais de 2000 anos, não apenas uma literatura escrita com mãos humanas, mas aquilo que está por trás da identidade, da essência divina, ou seja, a inspiração divina dessas páginas da Sagrada Escritura. Fizemos aqui então, por meio do prefácio, um resumo daquilo que foram os pronunciamentos da Igreja, começando por Leão XIII, com a Providentíssimos Deus, em 1893, depois o Papa Pio XII com a Divino Afflante Espírito, de 1943, até chegarmos a Dei Verbum, um dos grandes documentos também do Concílio Vaticano II, em 1964. A partir daí, então, falávamos do que é essa comissão, essa Pontifícia Comissão Bíblica, e para vocês terem uma ideia, que é importante nós sabermos disso. Eu, particularmente, como sacerdote da Igreja Católica, eu gosto muito e admiro muito toda essa organização da nossa Igreja. Ou seja, aquilo que se faz não é da cabeça de um, da cabeça de outro, mas tem todo um exercício de comunhão, onde diversas contribuições são dadas para que a gente possa chegar àquilo que recebemos da Santa Sé. E dessa forma, então, nós estamos aqui entendendo como é que se dá, então, esse processo da Bíblia e a sua interpretação na Igreja, e o organismo que ajuda na interpretação da Bíblia, ou seja, os métodos apresentados, como entendê-los, como acompanhá-los, e é justamente a Pontifícia Comissão Bíblica. E depois de ocorrido, então, ele diz assim, foi assim que surgiu, então, esse presente documento. Por quê? Seus membros são igualmente responsáveis diante da ciência e diante da Igreja
né, quando se posicionam como exegetas cristãos. Com relação aos problemas essenciais da interpretação da Escritura, eles sabem, né, que eles têm confiança do magistério da Igreja. Foi assim que surgiu o presente documento, né? Ele fornece uma fundamentada visão geral do panorama dos métodos atuais e oferece assim aos que procuravam uma orientação sobre as possibilidades e limites destes caminhos. Pressupondo tudo isso, o texto põe a questão de como pode ser então conhecido o sentido da Escritura. Este sentido no qual se interpenetram palavra humana e palavra divina, a singularidade histórica do acontecimento e a perenidade da palavra eterna, que é contemporânea a qualquer época. Portanto, a palavra bíblica provém de um passado real, mas não somente do passado, porém, igualmente da eternidade de Deus. Acho que eu acho maravilhoso é o próprio fato de que você está diante da Sagrada Escritura, você está diante da Bíblia, você está diante de um livro, né, escrito há muitos anos, só que é por meio dele que Deus quis que pudéssemos conhecê-lo, né, e, portanto, inspirou para que dessa forma nós pudéssemos realmente entendê-lo. Então, a palavra bíblica provém de um passado real, mas não somente do passado, porém igualmente da eternidade de Deus. A expressão do cardeal Ratzinger, na época prefeito para a Congregação da Doutrina da Fé. Ela nos introduz na eternidade divina, mas de novo pelo caminho do tempo, ao qual pertence o passado, o presente e o futuro. Creio que o documento é realmente útil para a grande questão que gira em torno da via correta para a compreensão da Sagrada Escritura, sendo que fornece elementos que vão além da mesma. Então, ele retoma a linha das encíclicas de 1893 e 1943 e as desenvolve de modo fecundo. E depois ele agradece aos membros da Comissão Bíblica pelo trabalho paciente e frequentemente penoso, através do qual gradualmente este texto se constituiu. Deseja o documento uma vasta difusão para que seja uma contribuição eficaz na busca de uma mais profunda assimilação da Palavra de Deus na Sagrada Escritura. Então, esse foi o prefácio, né, do cardeal Ratzinger, prefeito na época da Congregação para a Doutrina da Fé, introduzindo, portanto, aquilo que de fato é o desenvolvimento desse documento que ajuda hoje a exegese, né, ilumina a exegese moderna para podermos degustar aquilo que é a riqueza, né, da interpretação da Sagrada Escritura. A partir daí, nós temos a introdução, esse era o prefácio. Agora nós temos a introdução, né, daquilo que é a Bíblia, ou desculpe, daquilo que é a exegese, né, da Sagrada Escritura, e da introdução se fala da problemática atual. Então, qual é a problemática atual? O problema da interpretação da Bíblia não é uma invenção moderna, como algumas vezes se quer fazer crer. A Bíblia mesma atesta que sua interpretação apresenta dificuldades. Ao lado de textos límpidos, ela comporta passagens obscuras. Lendo certos oráculos de Jeremias, Daniel se interrogava longamente sobre o sentido deles. Segundo os Atos dos Apóstolos, um etíope do primeiro século encontrava-se na mesma situação a propósito de uma passagem do livro de Isaías e reconhecia ter a necessidade de um intérprete. A segunda carta de Pedro declara que nenhuma profecia da Escritura resulta de uma interpretação particular. Ela observa, do outro lado, que as cartas do apóstolo Paulo contêm alguns pontos difíceis de entender que os ignorantes e vacilantes distorcem, como fazem com as demais escrituras para sua própria, né, perdição. Então, já que na introdução do documento, a interpretação da Bíblia na Igreja, né, nós estamos acompanhando aquilo que é a diversidade, poderíamos assim dizer, da interpretação. E essa problemática, que não é só dos tempos atuais, mas já inclusive na própria Sagrada Escritura, nós encontramos também a necessidade de você poder interpretar a Bíblia, interpretar a Sagrada Escritura e a preocupação
né, com isso, citando inclusive textos aqui, né, por exemplo, de Jeremias, Daniel, né, ao mesmo tempo também Isaías, Atos dos Apóstolos, segunda carta de Pedro e assim por diante. O problema é, portanto, antigo, mas ele se acentuou com o desenrolar do tempo. Doravante, para encontrar os fatos e palavras de que fala a Bíblia, os leitores devem voltar a quase 20 ou 30 séculos atrás, o que não deixa de levantar dificuldades. Então, o problema da interpretação hoje, quando você na sua casa, né, quer interpretar aquele texto do livro do Êxodo ou livro dos Números, em que fala das imagens, né, e portanto, porque o meu parente ou o meu amigo diz que não devemos adorar imagens, mas vocês adoram imagens, e aí a partir daí como interpretar esses textos intrincados, esses textos difíceis, né, da própria Sagrada Escritura, que hoje, né, aí no dia a dia da sua casa, você acompanha também, né? E isso não é só de hoje não, ou seja, desde aquela época, tanto que aqui o documento fala, devemos voltar, né, a muitos séculos para poder entender toda essa problemática da interpretação da Bíblia. Do outro lado, as questões de interpretação tornaram-se mais complexas nos tempos modernos devido aos progressos feitos pelas ciências humanas, né? Métodos científicos foram aperfeiçoados no estudo dos textos da Antiguidade. Interessante, meus irmãos e irmãs, nós notarmos aqui a expressão que é usada. Às vezes a gente pode manipular de uma forma negativa, né? O documento diz, do outro lado, as questões de interpretação tornaram-se mais complexas, né? Ou seja, não é que tornaram-se mais difíceis, tornaram-se mais exigentes, tornaram-se mais complexas. Então, não está aqui se anulando a possibilidade do surgimento de métodos de interpretação da Bíblia, apenas a constatação de que elas se tornaram mais complexas com o passar do tempo, né, devido aos progressos feitos pelas ciências humanas. Métodos científicos foram aperfeiçoados no estudo dos textos da Antiguidade. Em que proporção esses métodos podem ser considerados apropriados à interpretação da Sagrada Escritura? A esta questão, a prudência pastoral da Igreja, durante muito tempo, respondeu de maneira muito reticente, pois muitas vezes os métodos, apesar de seus elementos positivos, encontravam-se ligados a opções opostas à fé cristã. Então, diante da complexidade, do surgimento de novos métodos ao longo da história, a Igreja, ela teve uma prudência pastoral durante muito tempo e que encontrava-se ligada, né, à identificação de elementos, vamos dizer assim, opostos, né, à fé cristã. De fato, por exemplo, vou tentar abrir um parêntese e logo em seguida fechar. Quando nós estudamos o Evangelho de João, vocês já perceberam, já muitas vezes vocês estudaram e ouviram dizer que o Evangelho de João não é Evangelho sinótico, né? Ele é diferente dos 3 Evangelhos. E ele já começa de uma forma diferente, né? Segundo o desenvolvimento de algumas metodologias de exegese, se dá a entender pelo próprio fato de que ele é um dos últimos, né, vamos dizer assim, no torno do ano 90, 100, né, em que provavelmente seja já o Evangelho de João uma resposta a, vamos dizer assim, aquilo que na época já estava dentro das comunidades cristãs, que era a inspiração gnóstica, né, para a interpretação de alguns textos, ou nem de textos, mas da própria vida de Jesus, né, dos acontecimentos da vida de Jesus, ou seja, interpretações que não eram aquela que nos eram dadas pelos apóstolos, portanto, dentro da tradição apostólica, mas eram interpretações a partir de elementos como dessa corrente, né, de pensamento gnóstica que não era cristã, mas usava elementos de personagens elementos bíblicos, personagens bíblicos, para poder estruturar toda uma literatura. Então, vocês imaginem
né, já o cuidado que se deveria ter em relação a isso. E daí então eu fecho o parêntese, mas para poder dizer então que de fato, né, por causa disso, desde aquela época e como até hoje, a prudência pastoral da igreja respondeu de maneira muito reticente. Então, vocês viram, né, a primeira, vamos dizer, a igreja com Leão XIII, em 1893, falou um pouco sobre as orientações de uma metodologia exegética. Depois, 1943, Pio XII, e em seguida, né, a Dei Verbum fala da Sagrada Escritura, como devemos entender a Sagrada Escritura, em 1964. Então é isso que significa a expressão "a igreja respondeu de maneira muito reticente". Bom, muitas vezes os métodos, apesar de seus elementos positivos, encontravam-se então ligados a opções postas à fé cristã. Mas uma evolução positiva se produziu, marcada por uma série de documentos pontifícios, desde a encíclica Providentíssimos Deus, de Leão XIII, né, de 1893, até a encíclica Divino Afflante Spiritu, de Pio XII, 30 de setembro de 1943. Ela foi confirmada pela declaração Sancta Mater Ecclesiae, de 21 de abril de 1964, da Pontifícia Comissão Bíblica, e, sobretudo, pela Constituição Apostólica, sobretudo pela Constituição Dogmática Dei Verbum do Concílio Vaticano II, em novembro de 1965. Então, daí você já vê uma série, né, de publicações e de pronunciamentos da Igreja em relação a essa preocupação com a interpretação, né, da Bíblia ao longo da história. A fecundidade desta atitude construtiva manifestou-se de maneira inegável. Os estudos bíblicos tiveram um progresso notável na Igreja Católica, e o valor científico deles foi cada vez mais reconhecido no mundo dos estudiosos e entre os fiéis. Então aqui realmente a gente percebe que essa fecundidade construtiva, né, ela manifestou-se de uma maneira inegável ao longo do mundo quando você interpreta a Sagrada Escritura. Os estudos bíblicos tiveram um progresso notável na Igreja Católica, e o valor científico deles foi cada vez mais reconhecido no mundo dos estudiosos e entre, né, os fiéis. Então daí você, né, percebe, né, não é do ponto de vista negativo, a igreja está limitando, reduzindo, proibindo, né, ou então, vou usar essa expressão quase que medieval, né, ou medieval, de caças bruxos. Não, imagina, se reconhece que a partir do desenvolvimento desses documentos ao longo da história, né, se abriu um leque de possibilidades para que a Bíblia pudesse ser estudada, pudesse ser interpretada, né? E isso foi reconhecido no mundo, né, entre os estudiosos e entre os fiéis. O diálogo ecumênico foi consideravelmente facilitado, né? A influência da Bíblia sobre a teologia se aprofundou e contribuiu para a renovação teológica. O interesse pela Bíblia aumentou entre os católicos e favoreceu o progresso da vida cristã. Todos aqueles que adquiriram uma formação séria nesse campo estimam doravante impossível retornar a um estado de interpretação pré-crítica, pois o julgam com razão claramente, né, insuficiente. Portanto, nós percebemos aqui, né, que o desenvolvimento de todo esse aparato, né, em relação ao estudo, à exegese, às metodologias de interpretação da Sagrada Escritura favoreceram que a abertura pudesse acontecer. E aí você, por exemplo, com certeza, na sua paróquia já participou de um estudo da Sagrada Escritura, você que faz a Lexia Divina na sua casa, e assim por diante, graças a tudo isso que foi vivido, né, nesse período ao longo da Igreja. Mas ao mesmo tempo em que o método científico mais divulgado, o método histórico-crítico, é praticado correntemente em exegese, inclusive na exegese católica, ele mesmo encontra-se em discussão. De um lado, no próprio mundo científico, pela aparição de outros métodos e abordagens, e de outro, pelas críticas de numerosos cristãos que o julgam deficiente do ponto de vista da fé.
particularmente atento, como o seu nome o indica, à evolução histórica dos textos ou das tradições através do tempo. A diacronia, o método histórico crítico, encontra-se atualmente em concorrência em alguns ambientes com métodos que insistem na compreensão sincrônica dos textos, tratando-se da língua, da composição, da trama narrativa, do esforço de persuasão deles. Então, dessa forma, nós estamos vendo, meus irmãos e irmãs, aquilo que de fato é a interpretação da Bíblia na Igreja, por meio desse riquíssimo documento da Pontifícia da Comissão Bíblica, que nos fala sobre como interpretar hoje. É uma introdução hoje, porque nós iremos dar continuidade ao longo deste mês que é dedicado à Sagrada Escritura, mês de setembro, e, portanto, isso vai nos ajudar a poder viver, sobretudo, a beleza e a profundidade daquilo que a Palavra de Deus tem para todos nós. E que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.